Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Gabinete de Leitura. Eu gostaria de fazer a leitura aqui do capítulo 3 do livro Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que Não Foi, do professor José Murilo de Carvalho. Esse vai ser o último capítulo desse livro que eu vou ler, porque, na verdade, eu gostaria de fazer um convite a quem está me ouvindo de fazer a leitura dos capítulos 4 e 5, ou um dos dois que for de sua preferência, ou ainda, se você preferir, pegue um outro texto que tenha lembrado, que puxe a discussão com esse texto aqui, como eu fiz com o do João do Rio, que acabou me recordando história do Brasil, da Primeira República. Eu lembrei do professor José Murilo e trouxe esse texto aqui. Vai ser um prazer acompanhar a sua produção de conteúdo e ler junto com você o texto que você optar. Vamos então, na minha edição aqui, à página 66, ao capítulo 3, para que a gente possa, por favor, continuar a leitura desse livro. Vamos lá. A efervescência ideológica dos anos iniciais da República, as conflitantes propostas de cidadania indicavam tanto a insatisfação com o passado como a incerteza quanto aos rumos do futuro. Parte das divergências poderia ser atribuída a conflitos reais entre os vários grupos sociais que naquele momento começavam a mobilizar-se. Mas a diversidade poderia ser também atribuída à insegurança dos formuladores das novas propostas quanto à reação do público a que se dirigiam, ou, em alguns casos, quanto à própria identidade desse público. Deixa eu pegar aqui o meu lápis para acompanhar a leitura, para facilitar aqui o meu exercício. Em alguns casos, quanto à própria identidade desse público. Assim, o exame das propostas de cidadania deve ter como contraponto o estudo dos candidatos a cidadãos e das práticas concretas de participação política. Boa fonte de informação sobre as práticas da cidadania pode ser encontrada nos testemunhos de observadores contemporâneos, brasileiros e estrangeiros. Alguns desses testemunhos são reveladores. Vale expandir a citação já feita por Louis Couty, o biólogo francês que durante muitos anos residiu no Rio de Janeiro. A situação funcional desta população do Brasil pode resumir-se em uma palavra: o Brasil não tem povo. Aqui ele está meramente recordando uma fala, quer dizer, uma citação já feita em capítulo passado. Segundo Couty, que escreveu este texto em 1881, entre os índios escravos de um lado, calculados por ele em uns 2,5 milhões, e os 500 mil proprietários de escravos do outro, vegetavam 6 milhões de pessoas. Entre estas, não via aquelas massas fortemente organizadas de produtores livres agrícolas ou industriais que, em nossos povos civilizados, constituem a base de toda a riqueza, e que também constituem as massas de eleitores capazes de impor ao governo uma direção definida. Seu pessimismo preconceituoso ia ao ponto de achar que não seria possível formar tal massa de cidadãos com elementos nativos. Seria necessário buscar cidadãos na Europa através do incentivo à imigração. Alguns anos mais tarde, depois de assumir aos acontecimentos que cercaram a proclamação da República, o representante francês, Blondel, observou que o povo do Rio, antes surpreso que entusiasmado, não pode compreender o que se passa. 2 dias mais tarde, o ex-embaixador Amelot, escrevendo de Paris, tentaria explicar ao ministro dos Assuntos Estrangeiros as razões da total ausência de reação popular ao coup de caserne. Coup de caserne seria literalmente um golpe de quartel. Aqui não sei se ele está se referindo a um golpe militar exatamente, mas seria um golpe de quartel, traduzindo aqui ao pé da letra. No Rio não há nem povo, nem operários, nem artífices, apenas alguns grupos de pessoas de cor, fáceis pretorianos cujas aclamações se compram a baixo preço. Outra não era a impressão de Adam, o representante inglês, comentando boatos sobre possível movimento em favor da restauração monárquica em maio de 1891, afirmava que qualquer mudança iria depender da intervenção militar, pois o grosso da população não se interessa por política. Os militares, continuavam, poderão impor qualquer governo que o povo aceitará, com submissão, como aceitou a República em novembro de 89. Não há dúvida
de que tais observações traduziam preconceitos de europeus em relação à população do país, inclusive preconceitos raciais, mas elas têm interesse por estarem implicitamente comparando a situação brasileira com a da Europa. O que na realidade, diziam os representantes, era que qualquer semelhança entre os sistemas políticos do Brasil e da Europa era enganadora, superficial, mera coincidência. Tratava-se de realidades totalmente distintas. Afirmavam mais especificamente que, à diferença da Europa, no Brasil não havia participação do povo nos negócios públicos, nem mesmo do povo entendido como burguesia à maneira de Coutinho. No Brasil não havia povo político, não havia cidadãos, nem mesmo na capital do país, no caso Rio de Janeiro. A política era, na melhor das hipóteses, assunto dos estados maiores das classes dominantes. Na pior, produto das rivalidades de chefes militares, entrando o povo apenas fortuitamente como massa de manobra. Estas observações não estão, no entanto, distantes da frase de Aristide Lobo, segundo a qual o povo teria assistido bestializado à proclamação da República, sem entender o que se passava. É quase exatamente a mesma opinião do embaixador francês, que não era simpático ao movimento. A opinião de Aristide Lobo foi repetida 2 anos após a proclamação por outro intelectual profundamente engajado na propaganda, e depois no esforço de consolidação do novo regime. Em crônica de 14 de setembro de 91, no Jornal do Comércio, Raul Pompeia reclamou da apatia cívica do povo do Rio de Janeiro. Em todos os países, disse ele, a capital é o coração do organismo nacional, o centro de vitalidade cívica. Não era assim na capital do Brasil. Quem observa o Brasil diria que ele está morto, pois o espírito público do Rio de Janeiro é um ausente. Foi preciso que a República introduzisse as paradas de tropas para salvar o decoro cívico nas festas nacionais. Uma semana mais tarde, Raul Pompeia continuou se queixando da indiferença fluminense pelos negócios da municipalidade, indiferença só quebrada quando se sentiam atingidos diretamente na algibeira. E aqui eu pergunto a vocês, e Brasília? Também serve para Brasília? Ou alguma coisa mudou com a transferência da capital? E dizia com amargura: desengane-se os idealistas, o povo fluminense não existe. Dirão que o povo fluminense fez a agitação abolicionista e a agitação republicana. O povo não fez nada disso. Um grupo de homens denodados, bastante ativo, é certo, para parecer a multidão, fez o movimento abolicionista e o movimento republicano do Rio de Janeiro. Em volta desses campeões devotados, acercavam-se curiosos, e foi só. A apatia política do povo era particularmente dolorosa e frustrante para homens como Aristide Lobo e Raul Pompeia. O primeiro vinha dos tempos heróicos da propaganda. O segundo, abolicionista e republicano, desde os bancos acadêmicos, fizera parte do grupo de intelectuais que saudara com entusiasmo o novo regime. Acreditando na superioridade da República sobre o antigo sistema, por ser o regime da soberania popular, era-lhe especialmente embaraçoso admitir que o povo não parecia interessado no título de cidadão que se lhe oferecia e pelo qual passou a ser tratado. Pela mesma razão, seu testemunho é insuspeito, pois tinham todo o interesse em fazer ressaltar o apoio, se possível o entusiasmo popular, pela República. Apesar da insuspeição, é preciso examinar com cautela tais testemunhos e não tomá-los desde logo como exatas descrições da realidade. Já vimos em capítulo anterior que eram várias as concepções de cidadania vigentes à época. Cabe perguntar agora também se a percebida inexistência de povo não era consequência antes do tipo de povo ou de cidadão que se buscava. Tanto os observadores estrangeiros quanto os intelectuais republicanos estavam sem dúvida buscando o cidadão ao estilo europeu, fosse ele o bem comportado burguês vitoriano, o jacobino de 1789, o eleitor bem informado ou o militante organizado das barricadas. Se inexistia este povo, quem era o povo no Rio?
Ou que povo era o povo do Rio? Era ele, de fato, totalmente alheio à política, desinteressado de participar até mesmo dos assuntos municipais? Era, de fato, um bestializado? A afirmação da inexistência do povo político, de apatia total da população, era claramente exagerada. A história da cidade, desde a independência, indicava intensa participação popular nos acontecimentos políticos, sobretudo durante o primeiro reinado e a regência. Mesmo durante o período mais tranquilo do segundo reinado, houve momentos de agitação popular, como durante a crise que levou ao rompimento com a Inglaterra, em especial durante a revolta do Vintém, em 1880. Nesta última, uma multidão de mais de 5.000 pessoas reuniu-se no centro da cidade, arrancou trilhos de bondes e pedras do calçamento das ruas, construiu barricadas e lutou contra a polícia. 3 mortos e mais de 20 feridos resultaram do conflito. Mais perto da República, a campanha abolicionista também teve momentos de intenso envolvimento popular em comícios, demonstrações perante a Câmara, desfiles comemorativos. Se na proclamação da República a participação popular foi realmente arranjada de última hora e de efeito apenas cosmético, logo após as agitações se tornaram cada vez mais frequentes e variadas, incluindo greves operárias, passeatas, quebra-quebras. O auge da agitação deu-se entre a Revolta da Armada em 93 e o atentado contra Prudente de Moraes em 97. Neste período, cessam as observações de brasileiros e estrangeiros sobre a passividade popular. É a época do jacobinismo florianista, que trazia em constante alvoroço as representações estrangeiras, particularmente a portuguesa, e irritava profundamente, quando não atemorizava, as correntes conservadoras e mesmo liberais do republicanismo. Nessa época, as impressões que os representantes estrangeiros transmitem a seus governos podem ser resumidas no que Rijks escreveu sobre Salisbury, em 6 de julho de 1897. Comentando a opinião do ministro das Relações Exteriores de Prudente de Moraes, Dionísio Cerqueira, que não acreditava mais em distúrbios no Rio, observa: na verdade, no Rio de Janeiro, desordens são provocadas de modo tão inesperado e por razões tão fúteis que acho Sua Excelência otimista demais. Como principal vítima dos ataques jacobinos, o representante português tendia a reagir mais intensamente às agitações. Desde o final de 92, quando surgem batalhões e clubes patrióticos, Passo d'Arcos não cessa de incentivá-los, de inventificá-los. Eu errei 2 vezes a palavra. Invectivá-los. Para ele, o Clube Tiradentes, dirigido por Sampaio Ferraz, que fora o primeiro chefe de polícia da República, era composto de voluntários da pior espécie que, quais novos marceleses, se preparam com o seu Barbaroux para alguma repetição de um 10 de agosto. Isso aqui, eu vou até pesquisar o que é. O que é Barbaroux? Vou até dar uma pausa aqui rapidinho para ver se eu acho a definição dessa palavra aqui. Peraí. Vamos continuar. O Bárbaro, ou Barbaroux, segundo a internet que eu pesquisei rapidinho, foi um político francês do século XVIII, ligado aí diretamente à Revolução Francesa e que foi guilhotinado. O nome dele era, se não me engano, Jean-Marie Barbaroux. Ou Jean-Marie, acho que é o nome do meio dele, né? Mas tinha um outro nome, acho que era Charles Jean-Marie Barbaroux. Enfim, está se referindo a alguém que foi guilhotinado. Se preparam com o seu Barbaroux para alguma repetição de um 10 de agosto. Segundo ele, Sampaio, ao despachar os capoeiras para Fernando de Noronha, teria deixado no Rio os capangas e vadios de sua confiança para formar seu batalhão de sicários. Durante a revolta da Armada, Passo d'Arcos só via nos batalhões e nos clubes republicanos a participação da canalha das ruas, não passando estas organizações de quadrilhas. Em geral, entre os representantes estrangeiros neste período, o receio de anarquia generalizada na cidade, seguida de assaltos aqui errei de novo.
Era geral entre os representantes estrangeiros neste período o receio de anarquia generalizada na cidade, seguida de assaltos e saques. Vou ler um pouquinho mais devagar, acho que eu estou lendo um pouquinho mais apressado, um pouco mais ansioso. Vamos ver se dá mais certo aqui a leitura. Vamos lá. Foi mesmo preparado um plano para, em tal eventualidade, ser efetuada uma intervenção militar destinada a retirar da cidade os estrangeiros e recolhê-los a bordo dos navios de guerra surtos no porto. Com o governo de Campos Sales, houve um ligeiro recuo nas agitações, mas não seu total desaparecimento. Em 1900, houve nova conspiração para derrubar o governo, envolvendo monarquistas e lideranças republicanas insatisfeitas. O ponto culminante da expressão popular veio, no entanto, em 1904, com a revolta contra a vacina obrigatória, que será analisada no próximo capítulo. Durante uma semana, partes da cidade foram tomadas por grupos populares, o tráfego parou, bondes foram queimados, postes de luz destruídos, barricadas levantadas. De novo, o representante inglês se referiu aos revoltosos como mob, lowest elements of the populace. De uma afirmação inicial de apatia, de inexistência de povo, passa-se então para outra, que afirma a presença de elementos da população politicamente ativos, mas que não se enquadram no conceito de povo que os observadores tinham em vista. Não eram cidadãos. Era a move ou dregs, escória, para o representante inglês, a foule para o francês, a canalha, a escuma social para o português, quando não eram simplesmente bandos de negros e mestiços. Na melhor das hipóteses, eram jacobinos, palavra que mesmo para o representante francês tinha conotações negativas, pois lhe parecia quase um insulto o uso da expressão para identificar um tipo de gente que não achava estar à altura dos exemplos originais que haviam agitado as ruas de Paris um século antes. A essa multidão atribuíam as características que lhe daria Gustave Le Bon. Tá aí um bom autor para ler futuramente. Talvez, quem sabe, o próximo livro não é a opinião e as massas dele. De ser guiada pela paixão e não pela razão, de ser explosiva, inconstante, facilmente excitável por demagogos. No caso brasileiro, era movida especialmente pelo ódio ao estrangeiro, por um nativismo exacerbado. Raul Pompeia também teve suas dificuldades para interpretar os acontecimentos. Desde a queda de Deodoro, em novembro de 91, a agitação política aumentou, envolvendo vários segmentos da população. Em dezembro, morria Pedro II, fato aproveitado pelos monarquistas para grandes manifestações. Correram rumores de movimento restaurador, houve motins em navios e revoltas de fortalezas. Cresceu também a oposição a Floriano Peixoto, ocorrendo até uma tentativa de golpe em abril de 92. Com isto, não se podia mais negar a presença de povo. Mas o povo nem sempre aparecia do lado que o florianista e republicano entusiasta, que era Raul Pompeia, julgava certo. A saída que ele encontrou para o impasse foi negar a posição anterior que postulava a ausência de povo, atribuindo-a à cegueira palerma dos que descriam do caráter nacional. O problema não era a ausência de povo, era povo demais. Mais especificamente, era haver mais de um povo. Aqui há povo, aqui é mais que povo, há povos. Entre os povos havia o bom e o mau povo. O bom era o brasileiro republicano, nacionalista, florianista. O mau, estrangeiro, particularmente o português, antinacional, monarquista ou, na melhor das hipóteses, politicamente apático. Os povos, portanto, não comparecem às manifestações em que o povo se manifesta por Floriano. E assim, a multidão que comparece proporcionalmente a que existe na cidade parece pequena. Vou ler de novo essa parte aqui. O bom era o brasileiro republicano, nacionalista, florianista. O mau, o estrangeiro, particularmente o português, antinacional, monarquista ou, na melhor das hipóteses, politicamente apático. Os povos, portanto, não comparecem às manifestações em que o povo se manifeste por Floriano, e assim a multidão que comparece proporcionalmente a que existe na cidade parece pequena.
Mas mesmo a parcela de povo autêntico lhe parecia pouco confiável, e ele acabou por caracterizá-la de modo semelhante ao dos diplomatas estrangeiros. As desordens de praça pública no Rio, segundo ele, tinham a mesma inconstância do clima fluminense. Nascem da surpresa, do disparate, ninguém sabe como nem porquê, mas também, com o mesmo estouvamento inopinado, desaparecem e a francesa vão-se embora. Vêm e vão sem deixar traço, como se nem de verdade fossem, como se não passassem de hidras de papelão. Em 1895, pouco antes de morrer, já desaparecido, Floriano voltou à posição inicial, novamente decrescente da possibilidade de encontrar povo no Rio de Janeiro. Passou, então, a opor a capital à nação. O Brasil estaria na província, o Rio de Janeiro seria a antinação, o centro do cosmopolitismo português, inimigo da República e do Brasil. Todas as dificuldades da República reduzem-se a isso, o estado permanente de revolta da capital contra a nação. Definitivamente, nem para os estrangeiros que tinham em vista os modelos de seus países, nem para os republicanos radicais que talvez acalentassem modelos ainda mais idealizados, a população do Rio passava no teste de cidadania e, no entanto, assim como o Império copiara o modelo europeu das monarquias parlamentares, a República se aplicara mais ainda em importar a parafernália institucional da República Democrática Norte-Americana. Havia uma Constituição que garantia os direitos civis e políticos dos cidadãos, havia eleições, havia um parlamento, havia tentativas de formar partidos políticos. A mesa estava posta. Por que não apareciam os convivas? Onde estavam eles? O povo dos censos. Comecemos por dar uma ideia geral da composição da população fluminense no início e no fim do período que nos ocupa. Tabela 2. Os dados do censo de 90 são reconhecidamente precários, mas não há como não utilizá-los, dada a inexistência de melhores. As classificações adotadas pelos dois censos variam. A primeira diferença é que o censo de 1906 não separa banqueiros, capitalistas e proprietários, como faz o de 1890. A segunda é que, em 1906, não há categoria especial de artistas. Finalmente, em 1906, há categorias novas, como jornaleiros, profissões desconhecidas e mal definidas, classes improdutivas e os que vivem de rendas. Então vamos ver essa tabela aqui. População economicamente ativa, Rio de Janeiro, 1990 1906. Quer dizer, tem que ter duas, né? Ah, não, tem aqui 1890 e 1906. Tá, só uma mesmo. Classe alta, setores intermediários, operariado, proletariado. Quer dizer, tem uma divisão interessante aqui, né? Os setores intermediários é quem está no comércio, quer dizer, vamos de cima, né? Classe média, banqueiro, classe alta, banqueiros, capitalistas, proprietários. Qual é a diferença aqui? O capitalista é o dono da indústria, o banqueiro, o dono do banco, e proprietário de terra, imagino que seja isso. Profissionais liberais, aqui deve estar médico, advogado, funcionários públicos, soldados, funcionários da administração, profissões técnicas, não sei exatamente a que ele está se referindo aqui, comércio, tudo bem, é o dono da birosca, dono da padaria, dono da sapataria, do que quer que seja. Operariado, vamos lá, artistas, extração, manufatura, transporte. Proletariado, serviço doméstico, jornaleiros e outros, ou seja, já fez a diferença aqui. Interessante isso. Classe alta em torno de 1%, 27,4% setores intermediários, 25% operariado e 46%, ou seja, depois aumenta, aqui não tem, 24% diminui, 25% diminui aqui um pouco e aumenta a classe de proletários. Ok, fonte, censos de 1890, de 1906, excluídos inativos,
e empregados na agropecuária. Os sem profissão, empregados na agropecuária, classes improdutivas e os que vivem de renda. Inclui os sem profissão declarada, 1890, e os de profissão desconhecida e mal definida, 1906. Interessante esse censo aqui. Então vamos lá, vamos seguir a leitura aqui. Como não nos interessa aqui um grande desdobramento das categorias, esse lápis sem ponta aqui está começando a me incomodar, acho que eu vou apontar daqui a pouco. Vamos lá. Como não nos interessa aqui um grande desdobramento das categorias, tais diferenças não prejudicam a análise. Igualmente, para tornar o quadro mais adequado a nossos propósitos, eliminamos a população empregada na agropecuária, muito pequena, e os inativos e sem profissão. O fato de as categorias da tabela 2 não apresentarem grandes variações percentuais entre os dois censos parece indicar que a divisão adotada não distorceu os dados. Em termos de classificação por setores, a categoria mais problemática é certamente a do comércio. Ela foi colocada no setor intermediário, mas sem dúvida, pequena parte poderia ir para a classe alta, grandes atacadistas, e parte razoável para o operariado, balconistas. Na impossibilidade de fazer tal distinção, decidimos pela classificação intermediária. O ponto que mais nos interessa aqui, no entanto, diz respeito à pirâmide ocupacional, que era extremamente ampla na base e muito afunilada no vértice. No alto havia um pequeno grupo de banqueiros, capitalistas e proprietários. Seguia-se um precário setor médio, composto basicamente de funcionários públicos, comerciários e profissionais liberais. De tamanho semelhante ao anterior, era o setor do operariado, que incluía principalmente artistas, operários do Estado e trabalhadores das novas indústrias têxteis, além dos empregados em transporte. Finalmente, vinha o que dava ao Rio marca especial em relação a outras grandes cidades da época, o enorme contingente de trabalhadores domésticos, de jornaleiros, de pessoas sem profissão conhecida ou de profissões mal definidas. Isso aqui me lembrou de novo o texto de João do Rio. Ele tem um capítulo só sobre essas profissões que são, digamos assim, que estão ali naquela vida cotidiana, sorrateira no Rio de Janeiro, que ninguém conhece, mas que está ali no dia a dia, como, por exemplo, os ratoeiros, entre outras profissões que ele descreve lá. Olha aqui o João do Rio aparecendo de novo aqui na minha cabeça enquanto eu leio o texto. Ou de profissões mal definidas, tá? Este lumpen representava em torno de 50% da população economicamente ativa, metade da população economicamente ativa, com pouca variação entre 1890 e 1906. Para se ter alguma referência comparativa, produzimos a tabela 3, que compara a estrutura ocupacional do Rio em 1906 com a de outras 7 grandes cidades da América Latina, da América do Norte e da Europa. Excluindo-se o setor primário, vê-se que as grandes diferenças entre as cidades latino-americanas em geral e o Rio em particular, e as outras cidades estavam em 2 pontos: o pequeno peso das profissões e o grande peso do serviço doméstico nas primeiras. O pequeno peso das profissões e o grande peso do serviço doméstico nas primeiras. O Rio ainda se distinguia por ter um setor industrial muito pequeno. É a verdade, naquele momento havia sim indústrias, obviamente, havia trabalhadores industriais, mas a indústria no Brasil ela explode justamente ali no século XX, né? Não no século XIX. Comparando-se o Rio com Buenos Aires de 1887, vemos que, mesmo em duas grandes cidades de países de economia exportadora, as diferenças na estrutura ocupacional eram grandes. Fazendo para Buenos Aires a mesma separação por setores da tabela 2, teremos na classe alta 0,7%, nos setores intermediários 25,6%, no operariado 40,8%. Aqui me enrolei. Não sei se faltou vírgula ou foi muito rápido. Fazendo para Buenos Aires a mesma separação por setores da tabela 2, teremos na classe alta 0,7%, nos setores intermediários 25,6%, no operariado 40,8% e no proletariado 32,9%. A grande diferença de quase 20 pontos percentuais
estava na maior presença do operariado em Buenos Aires e no grande proletariado do Rio. No primeiro caso, a economia já absorvera muito mais mão de obra no mercado formal de trabalho, ao passo que no segundo, muito mais gente permanecia à margem nos interstícios desse mercado. A massa dos 50% dos que chamamos de proletariado era constantemente alimentada pela imigração, que atingiu grandes proporções nos anos iniciais da República, proveniente tanto do resto do país quanto do exterior, especialmente de Portugal. Interioranos de um lado e galegos de outro vinham engrossar a multidão dos jornaleiros, domésticos, ambulantes, todo um leque de ocupações variadas. Engrossavam também o número dos assaltantes, pivetes, jogadores, malandros e vagabundos em geral. Era um rio subterrâneo, menos visível, mas que se vinculava umbilicalmente ao rio oficial, sobreterrâneo. João do Rio, olha ele aqui de novo. João do Rio descreveu melhor que ninguém este lado da cidade, sobretudo em sua coletânea de crônicas A Alma Encantadora das Ruas, que foi o que a gente leu. Apesar de estranho ao mundo subterrâneo, sua curiosidade e às vezes mesmo certa simpatia contribuíram para que nos desse um testemunho inestimável. Vamos ver aqui a tabela 3, que ele fala, comparando aqui várias cidades, né? Buenos Aires, México, Washington, Nova York, Rio, Lisboa, Londres e Paris, ou seja, segundo aquela divisão que ele tinha feito lá, só que dessa vez aqui colocando na horizontal. Cadê o Rio? Tá aqui o Rio. Exploração do solo e subsolo, indústria, 29. Interessante, exploração do solo e subsolo no México é bem maior do que em qualquer outra. Aqui varia muito pouco, talvez com exceção de Washington. Nosso Paris, quase 50% da estrutura ocupacional é de indústria. Transporte, comércio, transporte só destaca Londres aqui do restante. Comércio, tá mais ou menos igual, se situar aqui talvez o México. Força pública, o que é força pública? Está falando dos funcionários públicos de modo geral. 3.5 aqui, 6.3, tirando aqui Lisboa, os números também não estão tão distantes assim. Ou tão, né? Porque na verdade 0.9 e 1.5 tem uma distância bastante razoável. A administração é Buenos Aires, claramente bem maior que os outros. Profissões, rendas, serviços domésticos. Beleza, um quadro comparativo aqui de várias cidades tendo como fonte o recenseamento de 1920. Eu particularmente nunca conferi essa fonte. Vamos lá, vamos seguir aqui. Quase derrubei. Vamos lá. As acusações de Raul Pompeia e as campanhas jacobinas contra os portugueses chamam a atenção para outro aspecto da composição demográfica da população do Rio que é preciso examinar. Trata-se da presença de estrangeiros. De acordo com o censo de 1890, 30% da população da cidade era composta de estrangeiros. Eu achava até que era mais, na verdade. Destes estrangeiros, 70%, ou seja, 106.461 eram portugueses. Verdade, nos textos, tem pelo menos dois ou três textos do Lima Barreto, nos romances dele, em que ele fala da quantidade de portugueses que tinha na cidade do Rio naquele momento. A presença de portugueses era particularmente forte em alguns setores da população. Em 1890, eles compunham 40% dos artesãos, 51% dos empregados no comércio. Tá vendo? A nossa brincadeira que a gente fala do português dono da birosca, dono da padaria, dono da papelaria e etc. Tem um fundo aqui estatístico histórico. E 53% dos empregados em transporte. Já dos transportes como português, com exceção talvez dos taxistas, que eu já ouvi uma brincadeira nesse sentido, eu não escuto muito não, mas no comércio com certeza. O embaixador de Portugal avaliou em 90% a participação de portugueses entre carroceiros e cocheiros. Como a gente tem hoje o automóvel, talvez a brincadeira tenha se evaporado.
A presença estrangeira era ainda muito forte entre a classe proprietária. Estrangeiros eram, em 1890, cerca de 30% dos proprietários banqueiros e capitalistas. Estes dados, tirados do censo, estão provavelmente subestimados. Segundo a Assis Brasil, o estrangeiro, leia-se o português, era proprietário de quase toda a cidade, principalmente da parte dela que serve de abrigo às classes média e proletária. Tem um outro detalhe aqui também. Muitos dos jornais da imprensa periódica, os donos eram portugueses. Um dos jornalistas muito famosos na época, eu não me recordo agora se era não lembro se era o Medeiros Albuquerque, não lembro quem foi que comentou, mas eu lembro disso, inclusive, num artigo de jornal, falando que muitos dos veículos eram de donos portugueses, pertenciam a portugueses. Ainda segundo este autor, falando do Assis Brasil, ainda segundo este autor, os aluguéis eram controlados monopolisticamente e exigiam-se dos inquilinos cartas de fiança, só sendo aceitas as de comerciantes portugueses, que, para fornecê-las, pediam um depósito de 2 meses de aluguel e compromisso de comprar em sua casa. Assis Brasil era um florianista e seu depoimento pode ser por isso considerado suspeito. Mas o antilusitanismo possuía uma venerável tradição no Rio de Janeiro, remontando à época da independência e da regência. A queixa mais antiga visava o controle do comércio, tanto no que se referia à propriedade das casas, quanto ao favorecimento de portugueses na oferta de empregos. O que o surto de antilusitanismo do início da República acrescentou foi a queixa contra o controle de prédios de aluguel, especialmente das habitações coletivas, incluídos aí os cortiços. Outra fonte, agora insuspeita, confirma a enorme participação portuguesa no controle da riqueza da cidade. Em relatório escrito em 93, um funcionário da legação portuguesa calculava que seus patrícios controlavam cerca de 70% do capital financeiro, comercial e imobiliário do Rio. É possível que o funcionário também quisesse exagerar, por razões opostas às dos jacobinos, à influência portuguesa. Mas sua experiência e conhecimento da cidade dão certa credibilidade a seus cálculos. Não há como fugir à importância que tinha para a vida política da cidade a maciça presença estrangeira. Raul Pompeia não estava tão equivocado ao falar em povos distintos. Ele errava, era em acusar de apatia esses povos. As primeiras greves operárias que agitaram a República tiveram participação conspícua de carroceiros que, como vimos, eram em grande maioria portugueses, mais precisamente galegos. A participação dessa categoria em movimentos grevistas, muitos com conotação política, continuou pelo menos até 1904. Em 1900, um português, Borlido, proprietário de grande parte das carroças da cidade, envolveu-se no planejado golpe para derrubar Campos Sales, arquitetado pelos tenentes Vinhais e Costa Mendes, com o apoio dos monarquistas. Os representantes de Portugal estavam constantemente censurando seus patrícios por se envolverem na política do país. O novo regime procurou desde o início resolver o problema. A Lei da Grande Naturalização de 1890 declarava a cidadãos brasileiros todos os estrangeiros que em 6 meses não manifestassem expresso desejo de manter sua cidadania original. Não há dados precisos sobre os efeitos da lei. Pelos relatórios diplomáticos dos representantes inglês, francês e português, percebe-se que houve reação geral contra a lei. As pequenas colônias, como a inglesa, a francesa, a alemã, tinham melhores condições de resistir à naturalização, tanto por seu tamanho quanto pela força política de seus governos. Portugal, ao contrário, tinha enorme colônia e pouco poder. Seus embaixadores queixavam-se constantemente da lei, dos engodos e do arbítrio empregados pelas autoridades para conseguir a naturalização. Entre os engodos mais comuns estava de oferecer algumas vantagens da cidadania brasileira, como um cargo de inspetor de quarteirão ou o direito de voto. Essa frase vale a pena ler de novo. Entre os engodos mais comuns estavam de oferecer algumas vantagens da cidadania brasileira, como um cargo de inspetor de quarteirão ou o direito de voto.
Uma vez tendo aceito o cargo ou tendo votado, a opção pela cidadania estava indiretamente feita. O meio arbitrário mais empregado era o recrutamento forçado para o serviço militar. O censo de 1890 fornece alguns dados sobre a opção pela nacionalidade brasileira, tabela 4. Os dados devem ser tomados com cautela, como tudo que se refere ao censo de 1890, mas é sintomático que somente 20% dos estrangeiros tinham à época optado pela cidadania brasileira, mesmo os portugueses, com a mesma língua, a mesma religião, a mesma cultura, não se entusiasmavam pelas possíveis vantagens de ser brasileiro. É estranho pra caramba isso aqui. Mesmo religião até vai, né? Se bem que o Brasil é um país extremamente múltiplo, mas havia uma religião oficial, não na República, obviamente, mas até então que era a religião católica. A mesma língua, ok, português, mas a mesma cultura foi esquisito aqui, né? E aqui também é questionável. Não se entusiasmavam pelas possíveis vantagens de ser brasileiro. O índice mais alto de naturalização está na categoria Outros, que é formada quase exclusivamente por africanos. A realidade é que os estrangeiros tinham seus interesses melhor defendidos do que os nacionais, que os custos da cidadania brasileira eram maiores que suas vantagens. Tá, antes de continuar lendo, vamos ver aqui a tabela. Naturalidade, tá. Número de optantes, total da colônia. Os alemães aqui estão disparados, 30%. Esses outros aqui, tá, a gente não sabe o que é. Ok. Uma boa quantidade aqui, alemães e também franceses. Ok, depois portugueses. Censo de 1890, página 236 até 237. Ok. As representações estrangeiras estavam sempre prontas a defender seus nacionais, salientando-se, quanto a este ponto, os diplomatas ingleses. Já se tinham ido os tempos da extraterritorialidade, mas o peso inglês na economia do país e em sua dívida externa dava ao representante desse país enorme influência. A pressão da legação inglesa sobre o governo brasileiro se exercia mesmo quando não julgava pertinentes as demandas de seus cidadãos. A Itália era também particularmente agressiva na defesa de seus nacionais. Como é sabido, o governo italiano chegou a suspender a imigração para o Brasil. Juntamente com a França, ela promoveu intensa campanha entre seus cônsules para conseguir o maior número possível de declarações de manutenção de nacionalidade. Segundo o funcionário da embaixada portuguesa, o embaixador italiano lhe dissera, em 93, que já obtivera 800 mil declarações. É muito, hein, para aquele momento, 800 mil. Se considerar só o total de estrangeiros que chegavam ali em torno de 1 a 5 anos, isso é um número bastante significativo. Portugal não estava em tão boas condições de proteger eficazmente seus nacionais. O uso da força não lhe podia valer. A única vez que tentou fazê-lo, durante a revolta da Armada, o ato lhe custou o rompimento das relações diplomáticas, mais prejudicial a ele que ao Brasil. Por outro lado, a corrupção dos agentes diplomáticos portugueses reduzia sua eficácia e sua credibilidade. A embaixada acusava, em 1893, um baixo número de opções pela cidadania portuguesa. Aparentemente, no caso dos portugueses, a maioria se tornou brasileira antes por ineficiência da representação do que pelos atrativos da nova situação. Olha que interessante isso aqui. Aparentemente, no caso dos portugueses, a maioria se tornou brasileira antes por ineficiência da representação do que pelos atrativos da nova situação. De fato, segundo o funcionário da embaixada, o maior receio dos portugueses com relação à cidadania brasileira era a obrigação de servir na Guarda Nacional e nas forças de terra e mar. Estava aí, de outro lado, um desinteresse do governo em promover a naturalização, aumentar o estoque de contribuintes do imposto do sangue. Imposto do sangue, olha só que expressão. Ilegalmente, muitos portugueses já eram forçados a servir na Marinha e no Exército. Pelo lado social e demográfico, portanto, não eram favoráveis as perspectivas para a cidadania política no Rio de Janeiro
e no início da República. De um lado, grande parcela da população se colocava fora do mundo organizado do trabalho, numa situação em que era difícil a percepção dos mecanismos que regiam a sociedade e a política. De outro, a grande presença estrangeira, particularmente portuguesa, também reduzia o envolvimento organizado na vida política da cidade. A participação de portugueses em greves de carroceiros e cocheiros ou nos distúrbios tinha caráter esporádico e desestruturado, quando não causava divisões, como no caso de associações operárias do Porto. Para os que não tinham optado pela cidadania brasileira, a participação adquiria mesmo um caráter de responsabilidade, de irresponsabilidade, na medida em que sempre se podia apelar, em caso de prisão, para a proteção do consulado. Acrescente-se ainda o nível de alfabetização que, embora fosse o mais alto do país, em torno de 50% da população total, excluía grande número de pessoas do direito de voto e das condições de se beneficiar da instrução como instrumento de ação política. Uma época em que o único meio de comunicação de massa era o jornal, o analfabetismo constituía grande desvantagem política. Esse é um dos problemas, inclusive, que eu vejo, às vezes, obviamente não sempre, entre pesquisas de pessoas que pegam os editoriais de jornais, que pegam certas colunas ou simplesmente explora esse tipo de fonte documental, mas sem fazer o devido adendo de que, na verdade, quando você investiga o jornal, você tem que considerar que a maior parte da população brasileira naquele momento, primeiro, não estava na cidade, estava no campo, e mesmo na cidade havia um exército de gente analfabeta que não tinha acesso à instrução. Ou seja, os jornais não eram definitivamente para todo mundo. O povo político. Teriam os críticos razão quanto à apatia política dos fluminenses? A resposta deve ser buscada inicialmente na participação através dos canais oficiais. Embora a República tivesse eliminado o voto censitário, manteve, por outro lado, todas as outras restrições, inclusive a exclusão dos analfabetos e das mulheres. Sendo, no entanto, a população do Rio a mais urbanizada do país e razoavelmente alfabetizada, era de se esperar que fosse a mais independente de chefetes políticos e a mais preparada para o exercício da cidadania. Comecemos por examinar o que seria o eleitorado potencial da cidade, tendo em vista as limitações legais. Os dados estão na tabela 5. Como esse capítulo é rico em tabelas, quinta tabela já, do último número obtido é preciso excluir ainda os estrangeiros. Já vimos que não há dados confiáveis a nível nacional sobre o número de pessoas que fizeram a opção pelo Brasil. No que se refere ao Rio, José Augusto Vinhais afirmou na Câmara em 91 que o número dos que tinham optado por manter a cidadania estaria em torno de 10 a 12 mil. Teríamos, assim, por volta de 100 mil pessoas aptas a votar, ou seja, mais ou menos 20% da população total. População fixa total, tá aqui 500 mil, excluindo menores de 21, excluindo as mulheres ficam, excluindo os analfabetos ficam, excluindo as praças de pré e frades ficam. Praças de pré, ele está se referindo a soldados, cabos e sargentos, seriam as praças das forças, imagino que seja isso. E frades ficam ou seja, um quinto basicamente aqui, como ele fala, da população. Um quinto da população votava. A exclusão de 80% da população do direito político do voto já é um indicador do pouco que significou o novo regime em termos de ampliação da participação. O quadro agrava-se se examinarmos o uso que a população fazia da franquia existente, isto é, o número de fluminenses que se alistavam e realmente votavam nas eleições republicanas. Para a eleição da Constituinte em 1890, foram alistados 28.585 eleitores, ou seja, 28% do eleitorado potencial, 9,5% da população adulta, 5,5% da população total. Nas primeiras eleições diretas para presidente, em 94, votaram apenas 7.857 pessoas, ou seja, 7% do eleitorado potencial, 1,3% da população. Nossa, tudo bem que isso é história, está falando de um momento aqui muito específico da história do país, mas 1,3% da população é um número extremamente pequeno.
Meu Deus. Em 1896, os alistados tinham subido para 42%, 42.252, mas nas eleições deste ano para o Congresso votaram 13.127 eleitores, o que respondia a 31% dos alistados, 13% do eleitorado potencial, 2,5% da população total. Também é muito pequeno. As coisas não mudaram muito com o passar do tempo. Nas eleições presidenciais de 1910, 21 anos após a proclamação da República, havia no Distrito Federal 25.246 eleitores, isto é, 2,7% da população calculada para este ano. Apenas 8.687 compareceram às urnas, isto é, 34% dos eleitores e 0,9% da população total. Computando somente os votos apurados, a química eleitoral da época conseguia anular muitos votos. A química eleitoral, olha que expressão, da época conseguia anular muitos votos. Verificamos que representavam 18% dos eleitores e 0,5% da população total. Pode-se dizer que a República conseguiu quase literalmente eliminar o eleitor e, portanto, o direito de participação política através do voto. Uma comparação com Nova York deixa claro o contraste. Lá, em 1888, 88% da população adulta masculina votou para presidente. O número equivalente para o Rio, em 1896, foi 7,5%. Em todos os Estados Unidos, 18% da população votou para presidente em 1888. O mais escandaloso é que a participação eleitoral na capital em 1910 era a metade da média geral do país. Nenhum estado da federação apresentava participação tão baixa. Acho que aqui na outra página acabou que eu nem falei. Ah, não, falei sim. Achei que eu tinha passado essa tabela aqui, mas eu falei. Isso porque a gente está falando de um outro país aqui extremamente problemático, com muitos problemas na sua estrutura social, que são os Estados Unidos. E a comparação deixa claro aqui o contraste. Pelo critério da participação eleitoral, pode-se dizer que de fato não havia povo político no Rio de Janeiro. O pequeno eleitorado existente era em boa parte composto de funcionários públicos. É composto ou composto? Composto de funcionários públicos, sujeitos a pressões da parte do governo. Assim é que, por exemplo, na paróquia de São Cristóvão, um bairro operário, 38% dos alistados em 1890 eram funcionários públicos. Se a exclusão legal do processo eleitoral é fácil de entender, a autoexclusão exige maior esforço de interpretação. Aparentemente, grande parte dos adultos escolhia não ser cidadão ativo para usar a expressão jurídica da Constituição Imperial. Uma das razões para este comportamento era, sem dúvida, a fraude eleitoral, que a República nada fez para eliminar. O próprio Silva Jardim, o mais radical dos propagandistas, o agitador das multidões do Rio, o defensor da proclamação da República, através da ação revolucionária do povo, propôs na Comissão da Regulamentação e Recenseamento Eleitoral, em 1890, que se criassem agentes eleitorais, pagos pelo governo para alistar os cidadãos, pois, segundo ele, o povo votava em quem os alistava. A lei deveria ser usada, de certo modo, para garantir a vitória republicana. O regulamento Alvim, que regeu as primeiras eleições da República, suprimiu os fiscais da legislação anterior, deixando a mesa escrutinadora à mercê dos mesários, delegados das intendências municipais. Escrevendo no final da década, um adversário do novo regime optou que na maioria dos estados não havia eleições. Observou, né? Eu li a frase de novo. Escrevendo que no final da década, um adversário do novo regime observou que na maioria dos estados não havia eleições. Venham ao Congresso os designados da polícia e dos mandões locais. E prosseguia. Não vota a 10ª parte do eleitorado. Quando nas atas se atesta a concorrência numerosa, ficais certos que o excesso de voto é forjicado a bico de pena. Um pouco mais tarde, Lima Barreto diria que na República... Um pouco mais tarde, Lima Barreto diria que na República dos Brasundangas, sempre quando eu falo essa palavra, eu penso Brasundanga e leio Brasundunga. Na República dos Brasundangas, de que há muitos políticos práticos tinham conseguido quase totalmente eliminar do aparelho eleitoral este elemento perturbador, o voto.
era a própria descrição da República dos Fluminenses. No caso do Rio de Janeiro, havia também outra boa razão para que os cidadãos não se aventurassem a exercer seus direitos. Além de ser inútil, votar era muito perigoso. Desde o Império, as eleições na capital eram marcadas pela presença dos capoeiras contratados pelos candidatos para garantir os resultados. A República combateu os capoeiras, mas o uso de capangas para influenciar o processo eleitoral só fez crescer. Fiel cronista da cidade, Lima Barreto observa em os Brusundangas. Meu Deus, eu toda hora erro essa palavrinha. É Brusundangas, não é Brazundungas nem Brazundangas. É Brusundangas. Lima Barreto observa em os Brusundangas que às vésperas de eleição ela parecia pronta para uma batalha. Conhecidos assassinos desfilavam em carros pelas ruas ao lado dos candidatos. Enuma e a ninfa, referindo-se certamente a fato verídico, menciona determinado coronel da Guarda Nacional que incluía entre os preparativos para eleições a contratação de um médico para atendimento aos possíveis feridos, que seriam, sem dúvida, vítimas de seus próprios capangas. As eleições eram decididas por bandos que atuavam em determinados pontos da cidade e alugavam seus serviços aos políticos. Assim, eu estou achando esse capítulo grande. Onde já tem? Vai até 90. Achei que ainda tinha um pouquinho mais. Assim, além de ser mínima a participação eleitoral, o processo era totalmente deturpado. Ironicamente, eram em geral elementos provenientes da população pobre que se prestavam à tarefa de ganhar as eleições a todo o custo. É outra vez Lima Barreto que nos dá, através do personagem Lucrécio, Barba de Bode, descrição viva desse tipo de empresário político. Lucrécio era mulato e fora carpinteiro, um artesão honesto. Ao entrar em contato com políticos, abandonou a profissão e tornou-se agenciador de manifestações políticas produzidas com participantes pagos, organizador de claques e vaias nas galerias da Câmara, garantidor de vitórias eleitorais, libertador de presos. A proteção política colocava-o acima da lei. Começou a usar armas, a habituar-se a rolos eleitorais, a auxiliar a soltura dos conhecidos, pedindo e levando cartas deste ou daquele político para as autoridades. Perdeu o medo das leis, sentiu a injustiça do trabalho, a nihilidade do bom comportamento. O personagem literário de Lucrécio era certamente baseado em tipos reais. José Vieira descreve em A Cadeia Velha a figura de Pinto de Andrade, que bem poderia ter sido a inspiração para a criação de Lucrécio. Pinto de Andrade, participante da conspiração militar de 1904, paralela à revolta da vacina, era um agitador típico, organizador de manifestações dentro e fora do recinto da Câmara. O exercício da cidadania política, tornava-se assim caricatura. O cidadão republicano era o marginal mancomunado com os políticos. Os verdadeiros cidadãos mantinham-se afastados da participação no governo da cidade e do país. Os representantes do povo não representavam ninguém. Os representantes não existiam. O ato de votar era uma operação de capangagem. Editorial da revista Careta, de 1915, intitulado A Ficção da Soberania Popular, bem reflete tal situação. Nunca li esse texto aqui. Nunca li esse editorial, aliás. Acho que podia até ser um texto que ia ser lido no canal. O autor desconhecido observa que, em população de 1 milhão, deputados se elegiam com 1 ou 2 mil votos. Destes pouquíssimos votos, a maioria era falsa. Votavam defuntos e ausentes e as atas eram forjadas. Ninguém mais se escandalizava, pois todos sabiam que o exercício da soberania popular é uma fantasia e ninguém a toma a sério. O Congresso, assim formado, não merece confiança do povo, que por isso se desinteressa da sua escolha e composição. E aqui fica a questão, né? O processo político se tornou mais confiável ou, de fato, a gente continua vivendo numa ficção em que há uma completa manipulação de votos,
a um uso de uma tecnologia duvidosa, e aqui eu não estou entrando nem em teorias da conspiração, mas eu simplesmente pergunto se isso aqui é um objeto de análise histórica ou se isso aqui, de alguma forma, ainda subsiste na atualidade. Como seria de esperar, a ausência de participação eleitoral encontra sua contrapartida na ausência de partidos políticos. O início da República foi marcado pelo esforço de criação de partidos, particularmente na área operária. Vários partidos operários foram organizados, mas nenhum deles teve vida longa. Nem mesmo os partidos socialistas, de escopo mais amplo, liderados por intelectuais de classe média, tiveram qualquer êxito. Aos partidos de classe alta não coube melhor sorte. O Partido Republicano do Rio de Janeiro fora afligido desde sua fundação em 1870 por divisões internas. A vida de oposição ainda lhe permitira certa aparência de unidade. Porém, a vitória em 1889 pôs a nu as divergências e o partido desapareceu. Tentativas de organizar novos partidos, como o Partido Republicano Conservador ou o Partido Republicano Federal, não deram em nada. A República, ao contrário do Império, não via com bons olhos os partidos, a não ser que fossem partidos únicos, como o PRM, o PRP, o PRR. Todavia, a população do Rio era excessivamente independente e socialmente fragmentada para sujeitar-se à disciplina de partidos únicos. Restava então um sistema político vazio, sem partidos, sem eleitores, organizações políticas não partidárias, como os batalhões patrióticos do período florianista, eram logo desmobilizados, uma vez passada a necessidade imediata que a geraram. Mesmo os clubes jacobinos tiveram duração curta e alcance restrito. Em termos do sistema político formal, Coutinho e Raul Pompeia tinham razão: o Rio não tinha povo. O povo do Rio, quando participava politicamente, o fazia fora dos canais oficiais, através de greves políticas, de arruaços, de quebra-quebras, ou mesmo através de movimentos de natureza quase revolucionária, como a revolta da vacina. Na maior parte do tempo, dedicava suas energias participativas e sua capacidade de organização a outras atividades. Do governo, queria principalmente que o deixasse em paz. E assim, a gente finaliza aqui o capítulo 4. Provavelmente não vou continuar lendo, então, novamente aqui friso o convite para que alguma pessoa que acompanha, que esteja visualizando esse canal, faça a leitura do capítulo 4. Vou ter o maior prazer em acompanhar você, ou quem sabe também até do capítulo 5, para que a gente possa aí finalmente terminar esse livro. Se eu não for ler eu mesmo esse capítulo 4 aqui, provavelmente eu vou... provavelmente não, né? Com certeza eu vou trazer aqui um outro livro e pelo andar da carruagem aqui, ao longo da leitura desse capítulo, possivelmente vai ser Gabriel Tarde ou quem sabe até Lima Barreto. Então é isso, até uma próxima. Valeu, gente, obrigado pela sua atenção e até lá. Tchau, tchau.